Bom dia, agora sim. Eu fiquei assistindo o vídeo e esqueci que era para eu vir aqui para frente. Me atrasei um pouco. Bom, irmãos, muito bom dia. Eu me chamo Luca, faço parte da liderança aqui da Urbana. E nós já hoje é o nosso terceiro domingo meditando no livro de Salmos, em alguns salmos específicos que nós vemos orações muito profundas ali, e a gente conseguiu tirar algumas lições até hoje. Já, por exemplo, no Salmo 5, que a gente viu no primeiro dia dessa série, a gente viu a manhã de um caluniado que, mediante aquele sentimento que borbulhava no seu coração, chegava a Deus apenas com os seus gemidos, pedindo para que Deus o atendesse. No Salmo 6, na semana passada, nós vimos a noite do penitente, aquele que, sem nenhuma defesa, chega diante de Deus e fala: Senhor, não me repreenda na tua ira. Hoje, no Salmo 7, nós vamos ver o dia do tribunal. O mesmo homem que na semana passada não tinha o que alegar diante de Deus, hoje ele entra com um processo. Hoje ele entra com uma queixa diante de Deus. E o contexto do Salmo 7, ele nos apresenta, até o título ele fala: Cântico de Davi entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cushi, benjamita. E aqui, meus irmãos, mais importante do que simplesmente entender quem foi esse tal de Cushi, é a gente olhar para o ponto dele ser um benjamita, ou seja, alguém que era próximo ali do rei Saul, pois Saul era da tribo de Benjamim. Então, o que estava acontecendo aqui era que alguém próximo do rei Saul leva uma acusação de Davi para o rei, e essa acusação faz com que o rei se levante contra Saul, e o rei se levante contra Davi e queira matá-lo. E esse mesmo Davi que nós vamos ver orar essa oração hoje aqui do Salmo 7, é o Davi que no livro de 1 Samuel, nos capítulos 24 e 26, ele tem o rei Saul à sua mercê para poder matá-lo, só que não o faz. Ele poupa a vida do rei Saul, colocando diante de Deus, dizendo que o Senhor é que o julgue, o Senhor é que vingue. E esse mesmo Davi recebe essas acusações, essas calúnias, e isso pode custar a sua vida. Então, meus irmãos, inicialmente aqui a pergunta que fica, na verdade, como que a gente reage quando nós somos vítimas, nós somos alvo de injustiça, nós somos vítimas, nós somos alvo de calúnia, quando mentem sobre você, quando mentem sobre a gente, o que geralmente acontece dentro de você? Provavelmente, o que é mais provável de acontecer no nosso coração são duas coisas. Ou nós buscamos revidar aquilo que fizeram com a gente, ou então, se nós, pela ordem moral e até mesmo para não sermos presos, nós então não vamos revidar na medida que nós queremos e desejamos, nós então pegamos, internalizamos aquilo e remoemos aquele sentimento diante de nós. Davi, ele chega com esse sentimento de injustiça, só que ele não faz nenhuma dessas duas coisas. Ele, ao invés disso, ele leva para Deus, pedindo por justiça. E isso é muito relevante quando a gente fala sobre orações sujas, porque nós, enquanto cristãos, nessa sociedade pós-moderna, nós temos de fato dificuldade em lidar com a ideia de um pedido de justiça. A gente se encontra frente aí a duas travas que nos incomodam ao longo da nossa vida quando essas coisas acontecem. Primeiro é aquela pessoa que pergunta: mas pedir por justiça não é pedir por vingança? E aí, ao invés então de eu pedir por justiça, eu sinto aquele ódio, eu sei que eu não posso alimentar aquele ódio, nós ouvimos isso também já há algumas semanas, e o que eu faço com isso então? Eu fico calado. Eu guardo aquele ódio dentro de mim, o ódio ele não some, mas a única coisa que eu faço com esse ódio é tirar ele da minha oração. Porque eu penso,
Como é que eu posso pedir justiça sem pedir vingança? Isso é possível? Ou então, aquela pessoa que já tem mais, né, aquela mente muito, vamos dizer assim, né, eu sou calvinista, eu acredito na soberania de Deus, eu acredito que nós somos totalmente depravados, então quem sou eu para pedir justiça para Deus de alguma coisa? Eu sou mais um miserável, eu sou mais um desgraçado que merece mesmo tudo que está passando e tem que engolir isso calado. Eu chego diante de Deus como alguém que sabe que não é inocente, e eu engulo a justiça como se ela pagasse a minha culpa por algo que eu tenho, né, em débito com Deus com relação à minha salvação. Isso parece até uma forma de humildade, né? A gente chegar e pensar, não, mas quem sou eu para pedir justiça? Só que na verdade isso não é humildade, isso é uma forma de autoflagelação. A gente simplesmente coloca todas as causas, tudo que acontece à nossa volta, às custas do que nós recebemos de Deus pela graça, e nós pensamos, poxa, eu sou ruim, então em certa medida eu mereço tudo isso que está acontecendo comigo. E nessas duas formas, nós produzimos de fato um tribunal. Na primeira, quando eu falo que pedir justiça não é pedir vingança, quando eu alimento aquele ódio dentro do meu coração, eu coloco aquela pessoa que fez isso comigo, eu coloco o meu inimigo, ou o meu opositor, como se ele estivesse no banco dos réus e eu fosse o juiz. E Deus está fora. Na segunda, quando eu falo que quem sou eu para pedir justiça de alguma coisa, eu me coloco no banco dos réus, eu me coloco no banco do juiz e eu ainda faço o papel de promotor. E nesse também Deus está fora. Nenhum desses dois processos, essa maneira que nós temos de lidar com a injustiça, coloca Deus na causa. E o Salmo 7 ele vai nos ensinar isso justamente, como que nós lidamos. Se no Salmo 5 Davi pede por proteção, no Salmo 6 Davi ele pede por misericórdia e ele faz uma oração num tempo de angústia, no Salmo 7 Davi chega diante de Deus pedindo justiça. E isso é uma oração bíblica. Portanto, quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos, o capítulo 7, nós vamos ler ele, leio ele na versão NAA. Diz assim: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso de que me culpam, se cometi alguma injustiça, se paguei o mal a quem estava em paz comigo, eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia. Então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza o pó a minha glória. Reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios. Fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada, já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá luz à mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça, e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Eu, porém, louvarei o Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Altíssimo. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez?
Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, que nós temos de cultuar ao Senhor em comunidade. Obrigado, Senhor, porque pela vida de cada um dos meus irmãos. E que nesse momento nós possamos, ó Pai, de fato ser confrontados, ó Pai, pela Sua palavra. E que isso produza, Pai, frutos, Pai, no nosso coração, pela ação do Seu Espírito Santo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Portanto, meus irmãos, nós temos aqui 3 movimentos nesse salmo a respeito da oração de Davi. O primeiro bloco, ele se encontra dos versículos 1 até o versículo 5. Davi, ele chega diante de Deus no versículo 1 dizendo: Senhor meu Deus, em ti me refugio. É uma oração, meus irmãos, que Davi ele pede justiça e ele pede para que Deus o defenda. Essa é a conclusão que a gente chega quando a gente lê esse bloco. Só que Davi ele não inicia essa oração dizendo a Deus: Senhor, mata quem me persegue, porque sim. Senhor, eu vou contar, não foi bem assim que aconteceu. Ele não chega diante de Deus com as mãos carregadas de desculpas e de justificativas e de motivos para que Deus o defenda. Ele chega diante de Deus inicialmente se declarando como alguém que é um refugiado, antes mesmo de se declarar como alguém que é inocente. E meus irmãos, a situação aqui é uma situação séria. O versículo 2, ele ilustra uma gravidade muito grande de onde essa situação chegou. Davi, ele falando daqueles que o perseguem, e ele pede a misericórdia, ele pede a ação e a intervenção de Deus para que quem o persegue como leão não me arrebate despedaçando-me. Ele faz uma alusão a uma fera que devora. A acusação que levam contra Davi é uma acusação séria. É uma acusação que vai, de fato, que pode lhe custar a vida. E ele chega diante de Deus apresentando esse desespero, apresentando esse senso de injustiça que ele tem da situação que está acontecendo, pedindo refúgio. E nos versículos 3 ao 5, ele faz um juramento. Ele diz: olha, estão então me procurando e querem me matar, querem me despedaçar, querem acabar com a minha vida. Mas, Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal aquele que estava em paz comigo. Isso aqui, meus irmãos, é de fato é como se fosse uma forma jurídica do mundo antigo que uma pessoa usava quando ela não tinha testemunhas para apresentar diante de uma causa. Davi, ele não apresenta uma testemunha para dizer: olha, fulano pode comprovar que eu não fiz isso que eles estão falando. Fulano pode comprovar que tudo que estão dizendo sobre mim é mentira. Essas acusações são inverdades. Davi, ele chega diante de Deus como um refugiado, com as mãos abertas, que jura, dizendo: Senhor, se eu fiz isso, se, ele basicamente assina um cheque de maldição contra a sua própria vida e entrega nas mãos de Deus. Dizendo: Senhor, se de fato isso que estão falando sobre mim, essas mentiras, essas inverdades, essas acusações, se isso for verdade, ele chega e diz: então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Diante, meus irmãos, da calúnia, diante de uma injustiça sofrida, diante de uma dor, de uma acusação por algo que você não fez, ou uma mentira espalhada em cima de algo que te envergonha, como você chega diante de Deus e qual é a sua primeira frase na oração?
Como que você se apresenta diante de Deus quando você tem o seu coração cheio de um senso de injustiça que foi praticada contra a sua vida? Como um inocente? Como alguém que simplesmente chega diante de Deus e fala: Senhor, eu não fiz nada, eu não tenho culpa, eu sou inocente de tudo? Ou a primeira forma de nós chegarmos diante de Deus é dizer: Senhor meu Deus, em Ti me refugio. Senhor meu Deus, não existe outra alternativa. Eu não tenho outra solução. Eu não consigo encontrar nenhuma resolução em outro lugar que não seja no Senhor. Eu me apresento diante de Ti como um refugiado que necessita da Sua intervenção. É assim que Davi chega diante de Deus. O segundo bloco, ele vai nos levar a uma pergunta que entra um pouco naquelas travas que eu falei na introdução, que é que a gente, de fato, meus irmãos, a gente se questiona: eu posso então levar a minha causa até Deus? Eu posso então pegar, digamos que as minhas causas civis e chegar diante do tribunal eterno e falar para Deus coisas que me acontecem aqui, que são injustiça? O versículo 6, Davi, ele começa com um imperativo que a gente, quando lê isso pensando que Davi está falando com Deus, a gente fica até um pouco chocado. Davi, ele chega e diz: levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostre a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Aqui, meus irmãos, não se trata de um atrevimento inconsequente de Davi para chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, acorda. Acorda que o que está acontecendo aqui comigo eu não mereço, não. Faz alguma coisa aí. Se vira. Não é isso que Davi está fazendo. Davi, quando ele diz: levanta-te, Senhor, na tua indignação, ele está, na verdade, proclamando com a sua boca uma liturgia de guerra, que nós vemos no Antigo Testamento, quando o povo se movia de um lugar ao outro e levava a Arca da Aliança, era o que Moisés falava: levanta-te, Senhor. Se tratava de uma liturgia bíblica. Números 10, 35 que vai dizer isso: quando a arca partia, Moisés falava: levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. Davi, ele não está tirando do seu próprio repertório algo para dizer o que ele acha que Deus tem que fazer ou não. Davi, ele simplesmente devolve a Deus a palavra de Deus. E, meus irmãos, permitam-me fazer aqui um parêntese muito necessário. Nós estamos num contexto em que Davi, ele é um rei ungido. Davi, ele é escolhido como o próximo rei de Israel, o rei legítimo de Israel. Ou seja, Davi, quando ele fala dos seus adversários, quando ele fala dos seus inimigos e quando ele chega diante de Deus com a palavra de Deus, nós estamos num contexto em que isso de fato era algo que era bíblico. Num contexto do reino de Israel. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque nós também precisamos ter cuidado com as coisas que nós ouvimos como sendo promessa de Deus para a sua vida. Nós temos que ter cuidado com as coisas que nós ouvimos para dizer: olha, Deus me mandou dizer. Ou então, olha, Deus manda te dizer que você vai comprar um carro novo nos próximos 2 meses. Deus manda te dizer que você vai pisar na cabeça dos seus inimigos. Por quê? Porque a promessa de Deus, porque a palavra de Deus. Só que nós não podemos, irmãos, tirar essas coisas de contexto para aplicar na nossa vida como se as coisas que nós precisamos ou as coisas que nos afligem e que nos tiram a paz, elas sejam de alguma forma obrigação de Deus de solucionar as nossas vidas, porque simplesmente nós entendemos que Ele assim o deve fazer.
se Davi usa a palavra de Deus para voltar para Deus como algo, Senhor, faz aquilo que o Senhor disse que faria, nós hoje também temos que ter isso no nosso coração, na maneira que nós lemos a Bíblia. A palavra de Deus, ela foi revelada. A palavra de Deus, ela está completa na nossa mão. É aqui que nós temos que tirar as verdades e, de fato, as promessas que Deus faz para as nossas vidas. E somente daqui. Portanto, é isso que Davi faz, no seu contexto, claro. E no versículo 8, ele então chega diante de Deus e diz: julga-me segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Agora, isso ainda fica mais difícil de entender quando a gente passa repetindo muitas vezes aqui que nós somos completamente dependentes da graça de Deus. Que nós vemos em Romanos e nós falamos que nós, sem Deus, nós somos colocados como aqueles que têm a garganta sepulcro, que exala morte, que exala putridão. Então nós vemos aqui Davi, aquele mesmo Davi de Batseba, aquele mesmo Davi, pai de Absalão, aquele mesmo Davi que matou Urias. Ele chega diante de Deus e fala para Deus: Senhor, julga-me conforme a minha justiça, segundo a integridade que há em mim. E é importante nós entendermos do que Davi está falando e como Davi se apresenta diante de Deus, para que a gente não confunda o que isso quer dizer na nossa vida de oração. O que nós vemos aqui, meus irmãos, nessa vista de tribunal, são dois tribunais separados. Davi lhe apresenta uma queixa diante de Deus, falando sobre uma acusação mentirosa que tinha feito sobre a vida dele, que podia lhe custar a vida. Uma injustiça praticada contra ele, num âmbito terreno, contra uma pessoa. E nisso, Davi tem razão. A acusação de que Davi teria, de fato, cometido alguma traição contra o rei, de que Davi estaria conspirando contra o rei e querendo matá-lo, isso é mentira. E Davi chega diante de Deus apresentando-se como inocente perante esta causa. Diante de Deus, ele não tem a mesma postura. Como nós vimos na semana passada, diante da ira de Deus, Davi, ele não apresenta nenhuma alegação diante de Deus para falar o seguinte: Senhor, eu sou merecedor da tua misericórdia. Eu sou merecedor de não receber a tua ira. Ele simplesmente chega diante de Deus, derrama o seu coração e pede: não me repreendas na tua ira. Tenha misericórdia. Não se trata, meus irmãos, de uma contradição. São duas coisas diferentes. São dois âmbitos diferentes. E nós, de fato, só podemos orar com o nosso coração sincero, pedindo a Deus: Senhor, julga-me. Se antes de orar, falando, Senhor, julga-me, nós orarmos, Senhor, não me repreendas na tua ira. Eu só consigo chegar diante de Deus e pedir a Deus justiça por uma causa civil, quando antes eu entendo que a causa eterna, eu não tenho como alegar nada e não tenho como me apresentar justo diante dele. Quando Davi fala segundo a minha integridade, integridade aqui, meus irmãos, não se trata de impecabilidade. Não se trata de Davi chegando diante de Deus e falando: Senhor, olha aqui a minha vida. Ela está completamente limpa, imaculada. Ele chega diante de Deus dizendo que: Senhor, em relação a essa causa, em relação a isso que estão falando contra mim, eu sou inocente, eu não fiz. E aqui é difícil, meus irmãos, da gente entender isso de uma maneira bíblica e saudável, porque a gente realmente pensa: mas se eu não sou inocente, então, diante de Deus, quem sou eu para reclamar de alguma coisa que me acontece?
E como eu falei no começo, isso parece humildade, mas na verdade é uma forma que a gente tem de se autoflagelar e travestir isso como uma maneira de piedade. A gente engole a injustiça que é sofrida contra a nossa pessoa, como se isso fosse pagamento por uma culpa que não tem nada a ver com isso. Eu me puno com a mentira e com a injustiça e com a acusação do outro, achando que se eu chegar diante de Deus como se demonstrando essa humildade, talvez então Deus me trate de uma maneira diferente. Só que no meu coração tudo está acontecendo de maneira oposta. Isso não passa de mais uma forma que a gente tem de higienizar a nossa oração. A gente tira. Se no Salmo 5 a gente tirava o ódio para a nossa oração ficar mais bonita e apresentável diante de Deus, aqui no Salmo 7 nós tiramos a queixa para a nossa oração ficar mais humilde. Nós chegamos diante de Deus e falamos para Deus assim: ah, Senhor, aconteceu ali aquela coisa, estão falando isso de mim, eu fui vítima dessa injustiça, mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Tudo, a gente começa a falar os bordões evangélicos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Poxa, mas o nosso coração borbulhando. Aquele sentimento de injustiça no nosso coração está gritando para nós mesmos e a gente esconde e barra ele de sair da nossa boca para chegar diante de Deus. E por mais que isso pareça um pouco complicado, meus irmãos, da gente entender, da gente internalizar, você pode ter razão contra uma injustiça que foi cometida contra você e ainda assim continuar precisando da misericórdia e da graça de Deus todos os dias. Uma coisa não anula a outra. E nós, como cristãos, devemos levar as duas para Deus. Nós devemos todos os dias chegar diante de Deus e nos reconhecer como não merecedores do favor dele. Mas também devemos chegar diante de Deus com aquelas causas que machucam o nosso coração. Com aquelas causas que nós sabemos que fomos vítimas e fomos alvos de injustiça. Nós devemos chegar diante de Deus com ambas as causas. E aqui, meus irmãos, mais um parênteses, só para realmente pontuar algo importante. Num desses tribunais de Deus, nós sabemos, obviamente, nós temos aquela figura de Apocalipse, o tribunal do juízo final, em que Deus há de julgar. Deus, ele também na terra institui, vamos dizer assim, algumas jurisdições, tribunais seus, a saber, o Estado e a Igreja. Nós vemos em Romanos, Paulo falando que toda a autoridade vem de Deus. E nós temos também, evidentemente, a função da igreja no cuidado, no pastoreio, quando a gente vê a Bíblia ensinando e falando a respeito da disciplina eclesiástica, a disciplina, a admoestação, a exortação que acontece no ambiente da igreja. Só que isso é importante, meus irmãos, a gente entender por quê. Abuso, assédio e violência são pecado, mas alguns são crime. São crimes. E é importante da gente entender que levar as nossas causas também para Deus, de injustiça, de abuso, de coisas e violências que acontecem contra nós, também não deve substituir, por exemplo, se for o caso, uma denúncia às autoridades. Nós também na igreja não podemos calar e não podemos deixar as coisas por baixo dos panos, achando que as coisas que acontecem, começa desde casa. O que acontece em casa, fica em casa. O que acontece na igreja, fica na igreja. Nós não precisamos levar isso adiante. Só que é importante a gente diferenciar, meus irmãos. Aquilo que é pecado, nós tratamos na igreja. Aquilo que é pecado e crime, nós começamos a tratar na igreja, mas nós levamos para as autoridades devidas. Não se trata
de entregar para Deus as coisas que acontecem nas nossas vidas, também, eventualmente, a gente se calar com o sofrimento, se calar com uma injustiça que tem sim que ser lidada no tribunal correto. Fechando esse parênteses, meus irmãos, Davi, ele fala no versículo 9, dizendo que cesse a maldade dos ímpios, fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Sondas mentes e corações. O texto, meus irmãos, aqui original, o hebraico, ele apresenta literalmente corações e rins. Ou seja, isso significa aquilo que está obscuro, que está escondido até mesmo de mim. Eu lá sei o que se passa com o meu rim. Eu não sei o que se passa com as minhas entranhas. Por acaso, eu já soube, já. Tive pedra no rim, então por acaso já soube. Mas, parêntese desnecessário para ser comentado. Nós não sabemos muitas coisas que acontecem na nossa própria vida, nós não temos o conhecimento. Davi chega diante de Deus falando: Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor tem acesso a coisas, o Senhor tem acesso ao conhecimento, o Senhor conhece mais da minha vida do que eu mesmo conheço. E o versículo 9, então, aqui, ele se torna uma forma de consolo para nós. Porque no tribunal de Deus não são necessárias testemunhas. Eu não preciso chegar diante de Deus e falar: Senhor, pode perguntar para minha família. Senhor, pode perguntar para aquele rapaz. Pode perguntar para as pessoas que estavam envolvidas nessa situação. Nós não precisamos chegar diante de Deus apresentando testemunha, porque Ele, sendo o juiz, Ele, o próprio justo juiz, conhece todas as coisas. No Salmo 7, a mentira e a acusação que foi levada contra Davi, que convenceu o rei Saul daquilo que ele estava ouvindo, não convence o Deus justo, juiz. E essa aqui, meus irmãos, também é uma parte muito difícil, porque isso significa, basicamente, entregar a nossa reputação nas mãos de Deus. É a gente, de fato, pegar e falar: Senhor, isso aconteceu comigo. Senhor, isso não é justo. Mas eu não querer fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu entregar isso diante de Deus. E a pergunta que fica aqui é: a quem você está tentando provar, ou tem tentado provar ao longo do tempo que está certo? Para quem que você tem tentado reconstruir a sua imagem a qualquer custo? Entregar a nossa reputação nas mãos de Deus para que Ele julgue a nossa causa é a forma mais dolorosa da gente de fato confiar que a vingança pertence a Ele. Mas também é a única forma verdadeira de nós, de fato, repousarmos em Deus. Você precisa abdicar daquele seu senso de orgulho pessoal. Você precisa abdicar daquele seu senso de justiça própria e de que não leva desaforo para casa. Você precisa entregar isso nas mãos de Deus para que de fato o seu coração repouse, que Ele é justo para julgar a sua causa. No terceiro bloco, dos versículos 10 ao versículo 17, Davi ele apresenta de uma forma mais forte a respeito da figura desse juiz. Ele começa o versículo 10 dizendo: Deus é o meu escudo. Não sou eu que em última instância carrego o peso da minha própria defesa. Não sou eu que levo o peso de ter que defender a minha própria honra. Não sou eu
que carrego a necessidade de me manter visivelmente forte, de pé e bem para aqueles, ainda que a minha vida esteja devastada. É Deus quem me defende. É Deus que é o meu escudo. É Deus que é a minha fortaleza. E no versículo 11 ele diz que Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Essa palavra de indignação, ela é como se fosse ali um sinônimo de ira. Deus que se ira todos os dias. Deus que sente indignação todos os dias. E como nós vimos na semana passada também com o Guilherme, não se trata de um Deus que, né, no nosso português coloquial, dá chilique. Não é o Deus que simplesmente tem ali acessos de raiva, acessos de fúria e faz coisas de maneira impulsiva porque está irado. É simplesmente a estabilidade da sua justiça. Porque, meus irmãos, a ira de Deus, a indignação de Deus, ela não tem folga por um dia, porque a sua justiça não tem folga por um dia. Se nós queremos pensar numa alternativa para um Deus que não se ira, para um Deus que não está irado e indignado todos os dias com a maldade, a alternativa para isso não é um Deus mais amoroso, paz e amor. A alternativa para isso seria um universo sem juiz. A alternativa para isso seria um mundo em que a maldade e a injustiça prevalecem. É por isso que Deus ele se indigna todos os dias com a maldade, porque a sua justiça não tem folga. E é justamente aí que está a diferença que nós temos dificuldade de assumir, que é a diferença entre justiça e vingança. Vingança eu executo na minha medida, no meu tempo, e o fim último é a minha própria satisfação. Justiça, o juiz executa no tempo dele, na medida dele e pelo bem da ordem que ele criou. No versículo 12, Davi diz: Deus afiará a sua espada. Quem pede justiça entrega a espada na mão de quem sabe afiar. Quem pede justiça coloca a sua causa na mão de quem sabe julgar. Essa é a diferença. E nos versículos 12 e 13 também já existe um teste para o nosso coração. Ele diz que Deus tem espada afiada, arco armado, seta na corda. Deus ele está pronto, preparado para aniquilar a injustiça e a maldade. Só que ele ainda não disparou. Diz que Deus está com a espada afiada. Deus está com seu arco armado, como se estivesse com a flecha tensionada, pronta para ser atirada. Mas ele ainda não fez. E esse intervalo, meus irmãos, tem um nome: paciência. Deus, ele é um Deus paciente. Deus, ele é um Deus que a sua indignação não é manifesta de maneira impulsiva. Ele está com seu arco preparado, seu arco armado, mas ele está à espera. E a espera justamente faz sentido, e é aqui que entra o teste por nosso coração. O teste para saber se o que você pede é justiça, ou se o que você pede é vingança, é saber se você de fato consegue orar o versículo 12 de maneira honesta e verdadeira, quando ele diz: se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada, já armou e deixou pronto o seu arco.
Você consegue colocar na sua oração contra aquele que te acusa? Você consegue colocar na sua oração contra aquele que fez o mal, se ele não se converter? Você consegue colocar na sua oração uma condicional para dizer, Senhor, detenha, se ele não se converter? O seu desejo primeiro não é a morte e a aniquilação daquele que faz o mal para você. O seu desejo primeiro é que Deus, de alguma forma, trabalhe na vida para que ele se converta. A vingança, meus irmãos, ela não tem esse ser. A vingança não tem essa condicional. Quando eu quero vingança por algo que me foi feito contra mim, injustamente, eu quero simplesmente que aquele que fez pague o mal e pronto. Se for possível, que morra. A justiça de Deus, ela tem o ser. Se a conversão do teu inimigo te frustraria, você não está pedindo por justiça. Se a conversão daquele que te faz o mal é algo que você depois chegaria e fala assim, nossa, fulano virou crente. Nossa. Sabe, meus irmãos, um teste duro que a gente pode fazer, você imagina alguém como Hitler. A gente chega depois lá no final dos tempos, entra no céu e encontra um homem daquele lá dentro. Isso causa algo muito ruim no nosso estômago. Porque no nosso coração... Perdão, chegou a hora de tomar água. No nosso coração, meus irmãos, nós constantemente queremos vingança por algo que a gente acha que merece ser punido. Nós não queremos, de fato, uma justiça divina, porque se a justiça divina for manifesta, no final das contas, com aquele que faz o mal sendo convertido, vai ser um irmão meu, vai estar aqui dentro, a gente vai estar louvando junto, eu vou orar por essa pessoa, é essa pessoa que vai orar por mim. Como que pode? Isso não faz sentido. Esse canalha tem mesmo que morrer. A oração honesta, ela faz de fato as duas petições, só que nessa ordem. Quando eu peço justiça, primeiro eu oro, Senhor, converte-o ou detém-no. Nas duas, meus irmãos, quem executa nunca sou eu. Tem um exemplo de um homem chamado Anthony Ray Hinton. É uma história que se passou pelo estado do Alabama em 1985, nos Estados Unidos. Esse homem ele foi condenado à morte por 2 homicídios que ele não cometeu. E durante esse processo houve perícia falsa, testemunhos falsos. E ele ficou quase 30 anos no corredor da morte. Até que em 2015... o seu caso tivesse exoneração completa. No dia da sua sentença lá atrás, ele olhou para o promotor e para os peritos que acabaram de mentir sob juramento. Ele olhou para aqueles homens e disse, eu perdoo vocês e vou orar por vocês todos os dias. Quando ele saiu 30 anos depois, ele disse, todos os que participaram em me mandar ao corredor da morte, vocês responderão a Deus. E ele por 30 anos orou por aqueles que o acusaram e fizeram com que ele tivesse a sua liberdade cerceada e tivesse no corredor da morte por todo aquele tempo. Só que ainda assim, esses 30 anos, ele continuou pedindo por justiça no tribunal. Ele continuou buscando pela exoneração e pela comprovação da sua inocência, pela anulação da sua sentença.
ainda que ele tenha perdoado no seu coração aqueles que o fizeram mal de maneira injusta, ele continua com o processo no tribunal dizendo que era inocente. As duas petições que a gente viu no Salmo presentes na vida desse homem. Portanto, meus irmãos, aquele que chega nessa manhã como o caluniado, chega nessa manhã como alguém que tem sofrido por injustiça, tem sido vítimas de acusações mentirosas, tem tido a sua honra e a sua reputação manchada por algo que você não fez. Esse salmo te ensina: pare de afiar a sua espada. Pare de afiar a sua espada. Pare de preparar as suas armas. Pare de se armar contra o seu inimigo para que ele receba o que ele merece pelas suas mãos. A de Deus já está afiada e ela é mais justa do que a sua. Para aquele que hoje, depois de ouvir isso, por algum motivo, se reconhece como aquele que praticou injustiça contra uma pessoa, se você com sua boca proferiu inverdades e mentiras e acusações sobre alguém, você se reconhece como o caluniador, o se do versículo 12, ele vale para você também. A espada que está afiada e o arco que está preparado ainda não desceu e tem um nome, é o convite ao arrependimento. Se ele não se converter, o convite ainda está aberto. Os versículos 14 ao 16, ele fala sobre a cova que volta contra aquele que cavou. E a gente não pode usar isso também nas nossas orações e até mesmo no nosso dia a dia como se fosse uma espécie de karma. A gente acreditar que se o fulano fez o mal, ele vai sofrer com o mal porque tudo que vai volta. Ou se depois de um tempo a gente percebe aquela pessoa que fez tanta coisa ruim, ela é acometida por uma doença, ou ela morre nas mãos de outra pessoa, a gente só consegue olhar para aquilo e dizer: bom, recebeu o que mereceu, bem feito. Não é isso que o Salmo está dizendo. O Salmo apresenta uma maneira, uma forma de providência. E é importante, meus irmãos, mais do que a gente olhar para simplesmente ter um certo de um consolo, para entender que aquele que faz o mal receberá a justiça da parte de Deus, nós precisamos também olhar para dentro de nós mesmos e pensar: eu que estou rindo da cova do tal do Cuxi, o benjamita, que está cavando para si mesmo. Olha para a sua mão e vê se não tem nela uma pá. Antes da gente olhar para a desgraça que acomete aqueles que nos fazem o mal como sendo fruto daquilo que eles mesmos plantaram, olhemos para as nossas mãos e vemos se não existe um ódio que está sendo gestado diante de nós. Davi, ele vai falar desse sentimento de fato como uma gravidez, que um dia esse ódio que está sendo gestado no seu coração, esse ódio que você gesta em silêncio, ele vai nascer. Tem data de nascimento. Olhemos para a nossa mão, para ver se a nossa mão também não carrega uma pá que está cavando uma cova para o nosso inimigo. E no versículo 17 ele termina dizendo: louvarei segundo a sua justiça. No começo nós vimos Davi falando: julga-me conforme a minha justiça, segundo a integridade que há em mim. E ele termina dizendo: louvarei segundo a sua justiça. Mais uma vez, isso é algo repetido que a gente tem visto ao longo dos domingos. Davi, ele encerra a sua oração com um cântico, antes mesmo da resposta da justiça que ele está pedindo.
Ele diz ao Senhor: louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e não segundo a minha justiça que foi satisfeita. Eu não louvarei porque de fato agora eu vejo meu inimigo enterrado na cova que ele próprio cavou. O cântico de graça, de louvor, de satisfação, de gratidão, ele vem antes do desfecho da minha situação de injustiça e de acusação contra mim. Só que, meus irmãos, para a gente de fato sair daqui entendendo em como que nós lidamos com a justiça e como que nós colocamos isso nas nossas orações, nós precisamos voltar para o versículo 9, o exame que Davi faz. Ele diz: sondas a mente e o coração. A pergunta, meus irmãos, que eu faço para você: você suportaria esse exame de Deus? Eu, diante de Deus, suportaria o exame para dizer: Senhor, o Senhor conhece de todas as coisas? O exame de mentes e rins, ninguém por si só suporta. Ninguém por si só pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, vê se tem alguma coisa em mim. Só um homem pôde, de fato, se submeter a esse exame e ainda assim não precisar apresentar nenhuma condicional para ele. Davi, ele chega diante de Deus e diz: se eu fiz, se eu pratiquei, se eu fiz o mal. Houve um homem que chega e se apresenta de maneira justa, se apresenta sem nenhuma condicional. Esse homem não precisou fazer nenhum juramento. Esse homem, diante de um tribunal de falsas testemunhas, ele não precisou nem jurar que aquilo que ele estava dizendo era verdade, porque a Bíblia diz que eles não encontravam nada que pudesse o fazer ser acusado falsamente. Esse homem, quando injustiçado, ele não revidou, mas ele entregou a sua causa ao justo juiz, que julga retamente. O desfecho desse homem foi o inverso do Salmo 7, que é quando a gente vê Davi dizendo, assinando aquele cheque de maldição, dizendo que condicionalmente, se eu fiz que a minha vida vá ao chão, que a minha glória se reduza a pó. Esse homem, de maneira incondicional, foi o que recebeu sobre ele essa maldição. Foi esse homem que de fato teve a sua vida pisada no chão, a sua glória arrastada no pó e a espada da ira de Deus que desceu sobre a vida dele. Meus irmãos, é esse mesmo juiz do versículo 9 que sonda mentes e corações, que também é apresentado no livro de Apocalipse, como aquele que sonda mentes e corações. E esse juiz tem um nome: Jesus. O juiz, meus irmãos, na narrativa bíblica, é o mesmo que foi provado, é o mesmo que foi examinado, é o mesmo que foi julgado, é o mesmo que foi aprovado, é o mesmo que foi pisado no nosso lugar. O juiz, o justo juiz, a qual nós chegamos diante dele, colocamos as nossas súplicas e pedimos por justiça e pedimos por intervenção, esse juiz, ele ainda tem cicatrizes nas suas mãos e nos seus pés. Por isso, meus irmãos, aqui nós, os refugiados do versículo 1, nós, aqueles que chegam diante de Deus com as mãos abertas pedindo por misericórdia, nós podemos olhar para esse versículo 9 e pedir o exame das nossas causas terrenas sem sermos consumidos pela glória de Deus. Porque o veredito eterno sobre a minha e sobre a sua vida já foi dado na cruz. E sobre esse veredito nós temos a garantia do que Paulo diz no livro de Romanos, de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação eterna sobre a sua vida se você está em Cristo. E é por causa da libertação que você pode chegar diante dele com a sua oração, ainda que ela seja suja demais para ser feita.
É por causa da justiça dele que a sua injustiça é ouvida. É por causa da bondade dele que a sua maldade é recebida com graça e perdão. É somente por causa do justo juiz que se entregou ele mesmo como sacrifício que nós podemos chegar a Deus com as nossas causas e dizer: Senhor, salva-me. Senhor, protege-me. Senhor, defende-me. Larguemos as nossas espadas, entreguemos as nossas causas diante do juiz justo, que já tem a sua espada afiada. Baixe sua cabeça, meus irmãos, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, sendo verdadeiramente bom, verdadeiramente justo, o Senhor recebe, Pai, pedidos, súplicas de pessoas como nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escuta e o Senhor vira a sua face para as nossas causas terrenas, Pai. Obrigado porque o Senhor é o único, Pai, que pode de fato escutar o nosso desejo e o nosso pedido por justiça. Pai, ajuda-nos a entender, ó Pai, que o nosso coração não deve ser alimentado por vingança. Ajuda-nos, ó Pai, a olhar, Senhor, para aquele que nos faz o mal. Ajuda, Senhor, a olhar para a injustiça que é cometida contra nós, de maneira que nós entendamos que o Senhor é justo para julgar todas as causas. Pai, também, Senhor, perdoa-nos, ó Pai, quando somos nós aqueles que praticam essas coisas. Perdoa-nos, Senhor, quando nós temos sido, Senhor, de fato essa fera que busca despedaçar outra pessoa, Pai. Perdoa, Senhor, quando as nossas mãos, elas estão cheias de sangue, Pai, daquele que nós estamos odiando com o nosso coração. Perdoa, Senhor, a nossa vida. Ensina-nos, ó Pai, que só o Senhor é justo para julgar todas as causas. Ensina-nos, ó Pai, e nos ajuda a repousar, que a sua justiça não tem descanso. O Senhor não é alheio e não ignora as nossas dificuldades, os nossos problemas. Conforta e consola o coração de cada um aqui, Pai. Se há pessoas, ó Pai, que têm sofrido, Senhor, por acusações mentirosas. Se pessoas, ó Pai, têm sofrido por injustiça, Senhor, nas mãos de outras pessoas, seja, Senhor, no ambiente profissional, no ambiente, Senhor, do dia a dia, familiar. Ajuda, Senhor, para que possamos colocar as nossas causas nas suas mãos. Essa é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.